estamos de volta com o nosso convidado, André Salles Coelho, da Orquestra 415 de Música Antiga. André, então, voltando ao grande Bach, a importância dele, porque tem a questão da fuga também, né? Que Bach deu uma grandiosidade à fuga, né? O Bach, ele... Que é uma forma musical, né? É uma forma musical. E a gente pode considerar que o Bach foi um construtor de quebra-cabeças, digamos assim, dentro da música. Porque a forma como ele escrevia era tão complexa e, ao mesmo tempo, chegava tão fácil às pessoas, mas o importante, eu acho que a grande questão de um artista é ele fazer uma obra que tenha várias leituras. Então, quando você pega Bach, eu acho que a maior importância dele é exatamente essa. Você pode ouvir uma música dele, assim, sem conhecimento nenhum, e essa música te tocar, e à medida que você for tendo conhecimento, tanto conhecimento musical quanto conhecimento daquela música específica, você vai descobrindo outras coisas. Descobrindo coisas que ele, modos de construção para ele fazer aquela música e indicações que ele foi colocando dentro daquela música, que aí você vai tendo outras leituras. Então eu acho que o Bach consegue fazer uma obra não de uma leitura só, ele consegue fazer uma obra de várias leituras. Cada vez que você ouve a música, você descobre uma coisa nova. E talvez ele seja um dos mais interpretados também mesmo. Eu digo assim, eu fico lembrando de Glenn Gould e outros músicos que tocam Bach, né? Quer dizer, talvez mais executados, que eu quis dizer. Deve ser um dos mais. Eu acho que Vivaldi também é muito executado, também, né? Não é? Mas Bach, eu acho que está ali juntinho com Vivaldi. Eu acho interessante uma frase que eu vi um dia, assim, falando que o que seria de Deus sem Bach? Porque ele é que deu expressão musical à ideia do divino de Deus, do Deus católico, do Deus cristão, vamos dizer assim. Né? É Bach que dá a expressão. E realmente, a gente ouvindo Bach, a gente sente uma ideia do divino mesmo. Eu já fui muito, desde muito novo, eu fui nos concertos de Mariana, feitos pela Elisa Freixo, né? Os concertos de órgão que hoje tem Mariana e Tiradentes. E aí, a Elisa, não sei se pensando nisso ou por uma coincidência, ela sempre deixava Bach para o final. Nossa, e aí é impressionante, você vai ouvir nos outros compositores, muito bonitos, lógico, músicas muito bonitas, mas quando começava a tocar Bach, parecia que a igreja dava uma crescida. Nossa, e na igreja, né? Nossa, nesse ambiente, não é? Agora, e o barroco brasileiro, ele existiu? O barroco brasileiro ele existiu de uma forma muito interessante, com alguns compositores muito bons, mas o barroco brasileiro ele é um pouquinho tardio, por uma questão política, porque as colônias não podiam editar música, então era muito difícil se aprender música na colônia. O barroco brasileiro começa no final do século XVIII, ou seja, 1700 e muito, assim, 1780, 1790, e chega inclusive a 1800, né, quando a família real chega no Brasil, 1808. Então o barroco brasileiro tem essa peculiaridade, assim, a gente inclusive nem costuma nem chamar de barroco, assim, alguns pesquisadores chamam de colonial brasileiro, outros chamam de barroco. Eu procurei no Mar de Andrade, nem existe essa palavra lá na Pequena História da Música, ele não fala em barroco. Eu prefiro chamar de colonial brasileiro. Ele chama de colonial. Mas também tem pesquisadores que não gostam dessa palavra colonial brasileiro, então tem esses motivos. Mas porque o barroco brasileiro ele já tem muita influência do período clássico europeu, que é o período que vem um pouquinho depois, que é o período de Mozart e Haydn. Então, o barroco brasileiro ele já é um pouco híbrido. Ele tem algumas questões do barroco ainda, até por causa da dificuldade da informação chegar na colônia, mas ele já tem alguns elementos do período clássico, porque essa informação ela tinha uma dificuldade, mas ela chegava. Então, era aquela coisa, chegava um pouquinho, aí eles usavam um pouquinho de influência que eles tinham. Fala de algum representante dessa... A gente tem em Minas Gerais José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, que é chamado Lobo de Mesquita, que é o mais conhecido. A gente tem Manuel Dias de Oliveira, que também é muito conhecido. E a gente tem no Rio de Janeiro o padre José Maurício,
que o Zé Maurício, inclusive, teve uma proximidade muito grande com a corte portuguesa. E o Zé Maurício, inclusive, tinha mais informações. Tanto que ele tem algumas peças que já têm uma influência muito grande de Mozart. Então você vê que ele tinha essa informação de Mozart muito próxima. Agora me diz uma coisa, André, eu tenho a impressão que a gente anunciou isso e não falou. O próximo concerto de vocês vai ser no dia 22 de dezembro, com um repertório de músicas natalinas da época, que serão tocadas em instrumentos que são uma espécie de réplicas da época. Esses instrumentos são assim, na verdade, existem os projetos dos instrumentos da época, que eram feitos da época, existem nos museus, e existem até instrumentos da época barroca guardados nos museus. Então, os pesquisadores e os luthiers, os construtores de instrumentos, começaram a pesquisar esses projetos e esses instrumentos. E hoje em dia existe uma tradição muito grande de se fazer esses instrumentos exatamente como eram os instrumentos do período barroco. A questão das cordas eu acho interessante. Esses instrumentos, para a gente ter uma ideia, assim, hoje em dia os instrumentos de corda, quando a gente fala de corda é assim, violino, ou até os de corda dedilhada, né? O alaúde, a guitarra barroca. Baixo. Que esses instrumentos, eles hoje em dia, por exemplo, o violão ou o violino, eles são feitos todos com cordas de aço, que é uma técnica moderna de construção da corda, que a corda dura mais, mas ela tem uma outra sonoridade maior, mas uma sonoridade um pouco mais, digamos, agressiva. Não gostei dessa palavra, não, mas... E os instrumentos barrocos, eles utilizavam corda de tripa mesmo, tripa de animal. Geralmente carneiro, ovelha, porco, não sei, assim, na verdade eu não sou muito, assim, eu não sou luthier, eu não sou construtor disso, mas eu não sei te falar exatamente que animal, mas tripa de animal. Isso criava uma sonoridade muito mais suave, muito mais doce. Em compensação, é uma dureza, porque desafina muito mais fácil. É interessante, a gente vai no concerto, tem que dar uma paradinha entre uma música e outra, afinar tudo de novo, mas acho que faz parte, né? Eu acho que faz parte, porque assim, se fazia. A sonoridade é maravilhosa, é sutil, é delicada, é linda. Agora, vamos falar só um pouquinho desse concerto com músicas natalinas. Fale de algumas músicas que serão tocadas. A gente vai tocar, basicamente, 2 grandes concertos. Um de um compositor alemão chamado Pes, outro de um compositor francês chamado Charpentier. São concertos feitos para o Natal. Então, os compositores escreviam concertos para essa época de Natal. A gente tem vários exemplos disso. E a gente pegou esses 2 concertos que são maravilhosos, então a gente vai executar esses concertos com instrumentos de época. Esses instrumentos, como eu falei, feitos nos moldes dos instrumentos do período barroco, com cordas de tripa, o que cria uma sonoridade, a sonoridade para a qual esses compositores pensaram a música. Então a gente pode assim, ter certeza que, por exemplo, nesse próximo concerto, o Pes e o Charpentier, quando estavam escrevendo esses concertos, estavam pensando nessa sonoridade desses instrumentos específicos que a gente vai tocar. Isso é muito bonito, né? A gente pensar que 500 anos depois a gente está tendo acesso a uma possibilidade de expressão que não é exatamente a mesma, porque a ambiência é completamente diferente, tocar na corte, tocar num salão, mas ali naquela sala também do Museu Inimar de Paula, que é muito acolhedora também, ela é muito apropriada também. Muito, muito, porque ela é uma sala pequena, porque tem que ser, porque os instrumentos não têm muito som, mas é um privilégio fazer e ouvir essa música exatamente como os compositores pensaram, porque tem muita coisa envolvida, não é só a sonoridade, não é só a execução, a gente tem que ouvir a música do período barroco feita por instrumentos barrocos, porque tudo é a partir daí, tudo é importante que sejam os instrumentos barrocos. Então a gente que está nessa pesquisa, assim, a gente
gosta muito disso, assim, né? Dessa pesquisa e se emociona muito cada vez que a gente ouve uma música que foi pensada para aquela sonoridade e a gente pode fazer ela naquela sonoridade, naquela quantidade de integrantes, naquele tipo de execução. Eu queria te agradecer, né? Agradecer muito a sua participação no nosso programa e agradecer pelo seu trabalho, porque eu acho um privilégio. É como se fosse assim, um contato do ser humano do século XXI com o ser humano do século XVII, do século XVIII. É uma viagem no tempo. A gente fala que é uma joia rara. Eu queria te parabenizar pelo seu trabalho e agradecer. Muito obrigado. Então, e gostaria então de agradecer mais uma vez a sua presença aqui e agradecer você que nos acompanhou até agora e renovar o convite para que vocês nos assistam novamente na próxima semana, sexta-feira, às 2h15 da tarde. Até lá!